Olá, eu sou Ivan Sacavicius e hoje eu vou mostrar para você como montar um home studio simples e eficiente dentro do seu quarto. Você vai ver que com pouca grana você vai conseguir ótimos resultados. Mas antes, quero pedir para você curtir esse vídeo, deixar um comentário com sugestões ou com perguntas e seguir aqui no canal. Ativa também o sininho, que aí você vai ficar sabendo de todos os vídeos e as aulas ao vivo que eu ministro aqui no YouTube semanalmente. Então vamos lá para o vídeo. Então, primeiro eu vou passar o mindset do compositor. Então, o jeito que o compositor, o produtor tem que pensar. Antes de você sair comprando vários equipamentos, tenha em mente que você tem que ter conhecimento. Você tem que entender alguns conceitos que vão fazer parte dessa sua jornada aí, da produção, da equalização, da gravação. Então, é muito mais importante conhecimento do que equipamento. Coloca isso na sua cabeça. Você vai conseguir produzir músicas muito legais no seu quarto com pouco equipamento, mas precisa de bastante conhecimento para isso. Não vai adiantar nada você ter um equipamento que você não sabe para que serve. Tem 1 milhão de botões, você não sabe para que serve aquilo, e no final vai trazer um sentimento, na verdade, de frustração. Porque você vai falar, putz, tenho tudo isso aqui, não sei o que fazer. Então tenta começar a fazer com pouca coisa. Então vamos lá para os equipamentos agora. Você vai ver que é bem simples as coisas aqui. A primeira coisa que você tem que ter é um computador. Não tem como você começar a produzir na sua casa tal, e fazer todas essas coisas se você não tiver um computador. Esse computador, ele vai pegar tudo que você vai gravar. Esse computador também ele vai rodar o programa dentro dele, que a gente chama de DAW, que é um programa, né? E aí depois eu vou explicar tudo isso certinho, mas pensa isso. Não precisa ser um computador o melhor que existe, tem que ser um computador que rode, né? Um programa de produção, né? O DAW, que eu falei aqui, que eu já vou mostrar pra você. Então esses programas de composição, de produção, eles não são que nem programas de vídeo, que puxam um monte de memória RAM, mas eles puxam também. Então assim, se você, por exemplo, for abrir vários sintetizadores, for abrir simulador de baixo, simulador de piano, simulador de efeitos, abrir um monte de coisa nele, pode ser que seu computador vai travar. Mas se você for gravar, por exemplo, uma guitarra, gravar uma voz, gravar um violão, aí é bem tranquilo. Provavelmente não vai travar, porque ele só vai simplesmente ler essa faixa de áudio, né? Só isso, na verdade. Mas quando tem que pegar essas outras coisas, aí ele tem que começar então a processar. Muitas vezes você vai pegar, por exemplo, uma orquestra de cordas. É como se fossem vários instrumentos dentro, né? Então o processamento é bem pesado. Mas para coisas mais simples, não. É uma coisa que não é que nem fazer programa de vídeo, por exemplo, que você não consegue editar vídeos pesados, né, no programa. Segunda coisa que você tem que ter é um fone de ouvido. Então aqui eu tenho um fone de ouvido bem legal, mas pode ter um fone de ouvido normal mesmo, que você tiver. Ou um fone de ouvido, ou uma caixinha multimídia mesmo. Eu no começo, vou ser bem sincero, eu comecei com caixinhas multimídia, caixinha de computador mesmo, sabe? E aí depois que eu fui evoluindo, aí eu comprei caixas melhores, que eu vou mostrar pra vocês. Comecei sem esse fone de ouvido. O importante é você ter também uma referência. Isso é bem importante. O que é uma referência? Ouça as melhores gravações que você puder, os caras que você leva como referência, né, sonora, que você ouve e fala, meu, nossa, essa gravação tá muito boa. Ouve nesse fone de ouvido ou nessa caixinha, mesmo que seja multimídia, que você tem aí. Mas ouve coisas boas, porque aí a hora que você for equalizar, a hora que você for mixar suas coisas, o que vai acontecer? Você vai lembrar dessa referência. E lembrando dessa referência, você vai conseguir então chegar mais próximo a ela. Mas é claro que um bom fone de ouvido, ele vai ter muito mais qualidade sonora, ele vai ter muito mais sensibilidade. Então você vai ouvir coisas que você não ouve num fone de ouvido normal. Eu quando comprei esse fone, nossa, eu ouvi, é impressionante, sabe? Eu ouvia boas gravações, eu falava, cara, eu nunca nem cheguei a ouvir, sério, tinha coisas que eu falava, cara, eu nem ouvi esse instrumento aqui. Então esses fones, para você chegar num resultado muito mais legal, é um fone desse que vale a pena. Eu já queria entrar então num outro assunto em relação a tudo no home studio. Assim, o barato sai caro. Então assim, se você for comprar um fone de ouvido bom, ou usa o seu que você tem, normalzinho mesmo, ou se você for compra um fone de ouvido bom mesmo. Não vai comprar um de 100 reais, de 200 reais, que parece ser legal tal. Não, procura um baita fone de ouvido, um fone de ouvido muito legal, porque além de você ter ele por muitos anos, esse por exemplo que eu tô aqui, eu já tenho, sei lá, quase 10 anos, ele funciona perfeitamente, a qualidade dele é excepcional, é muito diferente da qualidade de um fone de ouvido ruim. Então se você comprar um fone de ouvido top, você vai ter uma qualidade, uma referência top também na hora que você for ouvir as suas músicas, as suas gravações, entendeu? O fone também ajuda muito, porque no começo é
difícil você ter um ambiente acústico, com tratamento acústico, né, caixas boas e tal. Então o fone vai ajudar nisso, a você conseguir ouvir a música de um jeito muito bom. Porque quando você está num lugar que não tem tratamento acústico, as ondas sonoras ficam se batendo, é meio que isso mesmo, assim. E aí acontece um problema que chama problema de fase, né? O que são esses problemas de fase? São ondas que ficam uma em cima da outra, basicamente, assim, né? Falando bem, a grosso modo, assim, e elas se cancelam. Então você perde sonoridade, o som fica bem estranho, e isso não é nada legal, entendeu? E o fone de ouvido ajuda nisso. Só que, nessa mesma coisa, tá o problema do fone de ouvido. O fone de ouvido é tão legal, é tão perfeito, um fone de ouvido muito bom, que nem eu tô dizendo, que ele é tão legal, é tão perfeito, que no final não tem nada a ver com, tipo, o ambiente real. Então, muitas vezes, o seu fone de ouvido tá soando animal, sua música, nossa, tá fudido e tal. Só que a hora que você vai colocar num som, não fica bom. A hora que você ouvir num outro fone, não fica bom. Agora, qual fone é bom, né? Eu tô falando sobre fone e tal, mas como escolher um fone de ouvido? Então, como é que você sabe qual fone de ouvido você vai ter que comprar? E existem várias marcas, viu? Existe um monte de marca, mas várias mesmo, que eu nem imagino quantas devem ter, assim. Só que as mais conhecidas são a Sennheiser, a AKG, a Audio-Técnica, esse meu aqui que chama Beyer Dynamic. Então todas essas marcas são muito boas de fones de ouvido de estúdio, fones assim, nível top mesmo. Só que, tirando a marca, o que você tem que ver no fone? O importante é que os fones eles tenham uma curva de resposta plana. O que isso quer dizer? Isso quer dizer assim, todo fone quando você ouve alguma coisa, ele vai soltar, claro, as notas lá. E aí, por exemplo, existe uma linha, né, de frequências. Alguns fones vão soltar mais grave, outros vão soltar mais agudo, ou outro menos agudo, menos grave. Vai ter diferenças, entendeu? Se você gravou uma voz, um violão, ou estiver ouvindo qualquer coisa que seja, se você não tiver um fone que tem essa linha plana que eu tô falando, essa resposta plana, você vai estar ouvindo então com sobras ou com faltas. Então é isso que vai acontecer no final. Sua música, por exemplo, você vai estar com muito grave, seu fone tem muito grave, ó. Pensa assim. Aí a sua música vai estar com muito grave. Você vai tirar grave, porque seu fone tem muito grave. A hora que você ouvir num outro lugar, a música vai ficar sem grave. Entendeu? Porque o seu fone tinha muito, você tirou e sua música vai ficar sem. Então quanto mais flat que a gente fala, quanto mais plana essa linha, melhor vai ser o seu fone, entendeu? Pelo menos falando de estúdio, né? Claro que tem pessoas que preferem mais grave ou mais agudo, mas eu tô falando um fone plano para você usar no estúdio mesmo. Então agora vamos pro programa que eu falei que chama DAW, né? D-A-W. O que isso quer dizer? Isso quer dizer Digital Audio Workstation. Então, uma estação de trabalho de áudio digital. É exatamente, um lugar que você trabalha o áudio digital, né? Você coloca lá dentro o áudio e trabalha digitalmente aquilo. Eu vou mostrar para vocês o que eu uso aqui, que é o Logic. Todos os DAWs são muito parecidos, todos esses softwares são bem parecidos mesmo. Eles têm basicamente as mesmas funções, só que em lugares diferentes. Então quando você for mexer num software desse, por exemplo, você vai num estúdio, na casa de um amigo, algum lugar diferente do que você usa, procura aquilo que você precisa. Eu preciso gravar, eu preciso cortar, eu preciso mexer no equalizador, colocar reverb. E aí você procura nesse programa como achar aquilo. Não fica viajando, boiando, porque esses programas têm 1 milhão de coisas para fazer, tem 1 milhão de ideias, 1 milhão de efeitos. Então, assim, se você ficar entrando muito nessa, você não vai conseguir fazer nada nesses programas, entendeu? Bom, esse daqui é o programa que eu uso. Então aqui tem, ó, eu falando, aqui é o microfone, né, o mic aqui, o que eu tô falando mesmo, e tá passando aí para vocês ouvindo. Eu poderia gravar isso se eu quiser, se eu apertar aqui, por exemplo, eu vou gravar, quer ver, ó? Ei, gravação da aula de Home Studio. Ó, quer ver, ó? Ei, gravação da aula de Home Studio. Beleza? Bem simples, né? Já vou explicar como que eu faço isso. Então fica aí, vou explicar porque isso não é também assim do nada, né? Que faz, não é? Gravar, você precisa de mais um negocinho. Mas então eu tô explicando o que esses programas fazem, né? Então que nem eu fiz essa gravação, é só eu abrir outras tracks, se eu quiser, né? Que a gente fala que são pistas de áudio. Então aqui embaixo eu criei outra, né? Aí você pode ir criando, colocar então violão, guitarra e tal. Aqui em cima eu tenho um piano, que eu tava aqui tocando umas coisinhas, ó. E aí aqui eu posso ver as notas do piano também. E os programas têm todos também essa mesma ideia, entendeu? Então aqui são as notas, ó. Aí eu posso tirar, ó, apagar a nota. Posso colocar de volta, né? Beleza? Então aí, ó, dou play, toca as notas mesmo, né?
Você pode trocar isso para outras coisas, ó. Isso daqui você pode, por exemplo... Quer ver, ó? Vou abrir aqui só um pouquinho, ó. Então eu posso colocar aqui uma orquestra de cordas, por exemplo, né? Violinos, coisas assim. Você viu? Eu só troquei o instrumento. Só isso já vai mudar, quer ver, ó? Beleza? Então é isso que eu disse. Quando você abre esses programas que nem esses instrumentos e tal, pode ser que comece a travar seu computador. Imagina um monte desses rolando um monte de coisa e ainda baixo e gravações ao mesmo tempo. Então tem esse problema. Esses negocinhos também abrem a bateria, então você pode fazer bateria. Meu, é muito interessante mesmo. Esse, no caso, o Logic, ele tem um negócio aqui, ó, que você pode abrir. Ele tem então um baterista, que você pode abrir, e ele faz um loop de bateria, ó. Você pode também tocar, você pode criar o seu loop. Então, meu, dá pra fazer tudo nesse programa. Sério, galera, tudo. Minhas músicas eu gravo aqui com violinos, com sintetizadores, com bateria, com baixo, com tudo, assim. É legal pra caramba isso daqui. Então, voltando, eu vou falar um pouquinho sobre esses programas, né, sobre esses softwares. Existem vários, viu, assim, um monte mesmo. Eu até acho legal você entrar no meu site, ivansacaviço.com, lá vai ter, assim, e-books. E aí, esses e-books são todos grátis, você consegue baixar gratuitos. E aí eu coloco os 10 melhores DAWs, assim, pelo menos que eu acho, os 10 mais proeminentes de hoje em dia, que estão aí para você baixar. Existe desde de baratos, né, até de graça, e existem outros muito caros, tal. O Logic, por exemplo, tá custando uns R$1.000, mais ou menos, né? Quando você compra com o computador, sai 700, assim, quando vem junto com o computador. Mas, assim, tem outros que são muito mais caros, na verdade. E esses DAWs, vai dependendo do que você precisa. Tem alguns que são bons se você, por exemplo, é beatmaker, você faz trap, faz rap. Outros são bons se você trabalha em estúdio, ou você quer gravar mais instrumentos mesmo, que é o caso do Pro Tools, por exemplo. Esse de rap beatmaker, por exemplo, é o Fruity Loops, o FL Studio, né? Ou o Reason também é legal. Esse Reason que eu tô falando, é um outro software, ele é legal também para quem faz música eletrônica. O Logic também, muita gente que faz música eletrônica usa o Logic. E esses experimentos em geral, tem um cara da Inglaterra que chama Jacob Collier, ele ganhou vários Grammys já, e o cara é ferrado mesmo. E ele usa o Logic, né? Ele usa esse programa para gravar no quarto dele mesmo. Então você tem que escolher, na verdade, o que é melhor para você, qual desses é melhor para você. Tem um que chama Reaper, que tá de graça agora aí. Então você vai testando, uma hora você chega no que você gosta. Eu gostei muito do Logic, eu não preciso de nada externo dele, de outros softwares, ou de pegar um monte de samples, um monte de outros sons. Tudo que vem nele já é bem legal, os sons que vem nele, os programas que vem nele, os efeitos, então pra mim já é bem legal. E aí você procura, dá uma lida nesse meu e-book, então meu site, ivansacaviço.com, que eu tenho certeza que vai te ajudar também, né? Você ter noção melhor, porque lá eu especifico certinho o que cada DAW desse, cada software desse é melhor. Mas no final, esses programas eles fazem a mesma coisa. Beleza? Então é isso que eu tô falando. Eles fazem, tipo, basicamente as mesmas ideias, eles têm os mesmos recursos, entendeu? É só você ir fuçando lá e entendendo. Bom, esses foram os 3 equipamentos básicos do básico, assim, sabe? Pra você, então, começar, a gravar alguma coisa, tal. Você vai usar, por exemplo, o microfone do seu computador, alguma coisa muito simples. Você vai tocar aqui mexendo nesses quadradinhos que eu mostrei pra você, né? Que é o piano, por exemplo, com aquelas notinhas. Então vai começar de algo muito simples. Mas agora eu vou te mostrar algumas outras coisas que já vai te ajudar bem. E eu vou te mostrar isso em ordem assim de utilidade, né? O que é mais útil, o que vai valer mais a pena você ter no início no seu home studio. E se você quer realmente ter um home studio, você vai precisar mais cedo ou mais tarde desses equipamentos que eu vou te passar agora. O primeiro deles é um controlador MIDI, que eu acho muito legal você ter. O que é isso, controlador MIDI? Ele é simplesmente um pianinho assim, ó. Tá vendo? Então ele é um pianinho que você vai controlar tudo lá dentro. Então toda aquela ideia lá dentro do programa que a gente está usando do Logic vai ser controlado por isso. Eu posso tocar aquele piano, né? O que acontece? Você pode, que nem eu fiz lá, né, desenhar mais ou menos as notas.
Só que vai ser muito mais chato, né? Muito mais difícil. No piano, mesmo que você não toque piano, é muito mais intuitivo. Você vai indo e tocando as notas. Você consegue fazer bateria. Eu vou mostrar tudo isso já pra vocês aqui. Por exemplo, esse também é um controlador MIDI. Ele vai controlar o quê? Botõezinhos aqui, ó, pra aumentar e baixar volume, várias coisas assim, né? Então, tudo esse tipo desses negocinhos aqui são controladores MIDI, ó. Ele vai aumentar aqui volume, abaixar, ó. Né? Tem um monte de coisa que dá pra fazer. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho como é que funciona, né? Eu vou tocar aqui o pianinho e vocês vão ver como que vai mexer lá no programa. Beleza? Então, eu vou mostrar pra vocês, ó. Se eu colocar aqui nas cordas, por exemplo, ó. Beleza? Eu vou colocar na bateria aqui, por exemplo. Vocês veem que lá embaixo vai aparecer, ó. Aqui vai aparecer o que eu tô tocando, quer ver? Ó, o bumbo, caixa, ó, prato. Então, ó. Beleza? Pra viajar, tem tudo, né? Então é isso aí, você vê, você consegue controlar tudo, tem vários instrumentos, vários sintetizadores, pianos diferentes, cordas, que nem eu mostrei, contrabaixo, tem de tudo, bateria, que nem vocês viram aqui. Então é tudo com esse controlador MIDI, que você vai tocar pelo menos do jeito que eu toquei agora, assim, né? Foi muito mais fácil, na verdade, de você controlar as coisas, de você tocar as coisas, né? Aí, algumas marcas legais, esses controladores, vai ser essa marca que eu tenho aqui, que é o Korg, vai ter o Roland também, a Akai, tem um que chama Arturia também, que é legal, GM Audio, tem várias. Aí também você procura o que você prefere, se quer só o pianinho, se você quer com aqueles monte de botão, tudo isso assim, né? Agora, uma outra coisa que é muito importante, sério, isso se você quer gravar, aí você vai precisar ter isso, sério. Se você quer gravar voz, gravar seu violão, você vai precisar ter, que é a plaquinha de som. O que é uma placa de som? Tudo isso que eu estou falando aqui está sendo passado por essa placa de som. Uma placa de som ou uma interface de som é um conversor AD/DA. O que é um conversor AD/DA? É um conversor analógico digital, digital analógico. Então como é que funciona isso? Essa plaquinha ela vai receber o som do microfone que eu estou falando e ela vai converter esse som, que é um som analógico, né? São impulsos elétricos. Ela vai converter esse som num sinal digital, ela vai converter em bits. E aí depois também quando ela vai passar de volta para mim aqui no fone, o que eu estou ouvindo, ou nas caixas de som, ela vai também converter de volta para um sinal analógico. Então, entendeu? Ela é um conversor analógico digital, digital analógico, AD/DA. Isso que é uma placa de som. E ela vai ser ligada, então, USB. Ela vai ser ligada simplesmente via USB. Ó, eu vou fazer um videozinho aqui da minha plaquinha, então vocês vão ver como é que ela tá aqui. Ó, então essa daqui é minha plaquinha de som. Quando eu tô falando, tá vendo que tá ficando verdinho lá, ó? Beleza? Aqui o fone tá saindo aqui e ali tá entrando o microfone, né? Tá vendo? Nessa entrada aqui. Aí no caso aqui, eu vou mexer no volume do microfone e esse é um botãozinho que chama Phantom. O que é esse botãozinho? Para alguns tipos de microfone, no caso do meu, que eu já vou explicar também a diferença, que o meu é um condensador, precisa desse negocinho, ele solta uma eletricidade mesmo e faz o microfone ligar, senão o microfone não liga. Aqui entraria outro microfone ou também um instrumento, essas entradas são duplas, elas são híbridas, entre instrumento e microfone. E aqui são outras coisas, você escolher instrumento, aqui é um compressor, muda um pouco o som, aqui se você quer mandar para as caixas de som e tal. Isso daqui são outras coisas. Mas essa é a plaquinha. Essa plaquinha então vai ligar no computador via USB. Então você entendeu? Tudo que você for ligar, pode ser uma guitarra, pode ser um microfone, um violão, tudo isso vai ter que ser ligado por essa plaquinha. Os computadores, eles têm dentro deles umas built-in output, que chama, né? Que são umas plaquinhas dentro deles. Mas elas não gravam, entendeu? Não dá para você ligar uma guitarra, ligar um cabo dentro delas. Ou, por exemplo, usar um microfone legal, usar um microfone de voz, usar um microfone de violão nessa plaquinha. Você vai ter que ter uma externa, né, para isso. Então, isso é muito legal você ter. Se você quer realmente ter um home studio, você precisa ter uma interface de som. As interfaces de som podem chegar a ficar muito caras mesmo, viu? Você viu que, por exemplo, tem duas entradas na minha, que eu liguei o microfone e tinha uma do lado? Então, quanto mais entradas tem, mais caro vai ficar. Porque isso que é o caro dela, isso é o conversor, né? Então, quanto mais entradinhas tem, mais prés também vão ter, né? Pré-amplificadores.
Então, meu, tudo isso encarece a placa e tem placas que são milhares e milhares de dólares, né? Tem coisas bem caras. Então, esse equipamento já é um pouco mais caro. O negocinho que eu mostrei antes aqui, o controlador MIDI, ele não é tão caro assim. Você pega por uns 500 reais, acho que até R$ 1.000. Agora, uma plaquinha, tipo, que nem a minha, com o dólar do jeito que tá muito caro hoje em dia, então ela vai já estar uns 2.000, quase 3, eu acho, hoje em dia, né? Mas é um puta investimento, sabe? Se você conhecer alguém que vai pra gringa, alguma coisa assim, então melhor ainda, né? Vale a pena mesmo você ter uma dessa. Isso também é coisa que dura pra sempre se você souber cuidar. E você vai gravar coisas bem legais. Essa plaquinha, por exemplo, é uma Focusrite, o nome dela, chama Scarlett 2i2. E ela tem uma qualidade de gravação muito boa mesmo, não tem ruído, é muito legal. Então, sem essa interface, não dá pra você gravar nada. A interface não é igual uma mesinha de som. Uma mesa de som é outra coisa. Ela simplesmente passa, né, o som que você ligou lá. Ela não é um conversor, uma mesa de som. Ela não é um conversor analógico digital. Ela simplesmente vai pegar o que você ligou lá e vai passar por uma caixa de som, por um fone de ouvido. Ela não vai mandar para dentro do computador. Então você precisa realmente de uma plaquinha de som que converta, né, o som para dentro do computador. Algumas marcas legais aí que tem no mercado são a M-Audio. A M-Audio tem umas que são baratinhas e são muito boas. Tem essa Focusrite que eu uso, tem a RME, que já é bem mais cara, é animal. Tem a Motu também, que é animal também, mas é mais cara. Tem a Presonus, não é tão cara e também é boa. Então você vai ter várias opções. Não compre, como eu digo, o barato sai caro. Não compre umas plaquinhas zoadas, entendeu? Compre uma legal. Se for pra comprar, já compra uma bem legal já, pra você ter. Não precisa ter várias entradas se você não for gravar um monte de coisa ao mesmo tempo, entendeu? As entradas precisam se você for gravar um monte de coisas ao mesmo tempo. Se você gravar, por exemplo, um violão, depois você gravar o baixo, depois outra coisa e depois outra, uma entrada só já basta, entendeu? Agora, mais uma coisa, microfones. Então, microfones são muito legais de você ter no home studio também. Ainda mais se você quer gravar voz, né? Se você quer gravar violão bem gravadinho mesmo. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube que eu coloquei, né? Falando como gravar violão. Eu mostrei a diferença de gravar um violão no cabo, né? Ligado no cabo e nos microfones. É uma diferença absurda, assim, né? Então, é muito legal você ter microfones. Você tem vários tipos de microfones. Existem os microfones condensadores e os microfones dinâmicos. O dinâmico, ele não precisa desse botãozinho que eu te mostrei, o Phantom Power, e ele é aquele mais clássico, né? Aqueles que quando você vê, você já sabe que é o microfone. O mais conhecido deles é o SM58, que fica até no inconsciente coletivo, assim, nesse microfone. Que é o microfone da Shure, é o nome da marca, né? E ele é bem conhecido, depois fizeram vários iguais a ele. Então ele é um microfone mais para voz e tal. Se você quer um microfone um pouco mais para instrumentos, então, que nem violão, ou instrumentos de corda, ou qualquer outro instrumento que seja, é mais legal você pegar, então, microfones condensadores, porque eles são microfones mais sensíveis. Então, eles têm um outro tipo de captação e são mais sensíveis. Então, basicamente, os dois tipos de microfones que existem são os dinâmicos e os condensadores. Existem outros de fita, digital, mas basicamente o que mais tem mesmo, assim, 90% para mais, são os condensadores e os dinâmicos. Então os dinâmicos são mais duros, são para coisas como voz ou bateria também, a caixa da bateria. E os condensadores para coisas mais, por exemplo, por em cima da bateria, os overs, né, que a gente fala. Ou então se você colocar o violão, como eu disse também. Então esses dois tipos, né, que você vai ter. E aí qual tipo de microfone você vai comprar, né? Então qual microfone comprar? Qual marca? Qual modelo? Meu, existem milhares e milhares, assim, de marcas e modelos de microfone. Então esse Shure, né? O Shure, a marca Shure tem um monte mesmo de microfones. Vários condensadores, vários dinâmicos. A Neumann é uma das melhores que existem, eu acho que é a mais antiga que tem, uma marca alemã. Tem a AKG, tem vários tipos. Então o que eu recomendo para você? Vai atrás de saber qual que é o microfone bom porque você precisa. Então, para um violão, se você quer violão de nylon, ouve, né? Procura no YouTube os caras mostrando com vários microfones diferentes, qual que é o som de cada um. Se é sua voz, vê se sua voz é mais grave, mais aguda. Procura um microfone que realmente vai se encaixar com você. Não compra do nada um microfone mó caro também, que tem microfones caríssimos. E você não sabe como é que é o som dele. Não é só porque ele é caro que você vai gostar dele. É o caso do microfone que eu tenho aqui para gravar violão. Quando eu fui gravar o meu disco, meu primeiro disco autoral, então ele chamou Octava, ó, esse microfone. É um microfone russo, não é muito conhecido. E quando eu fui gravar meu disco, o cara quis gravar, então com o Neumann, né? E o Neumann é o microfone mais conhecido que existe, tal, assim. E é um microfone muito legal, caríssimo, né, para violão, tal. O Neumann tem para todos os tipos, mas esse era bem legal para usar no violão.
Mesmo assim, ele mesmo, né, o técnico de som, que é o Adonias, um dos maiores técnicos aqui do Brasil, ele falou, meu, eu tenho outro microfone que eu acho que vai ficar melhor. E no final ficou mesmo. Que é esse Octava. Então ele é bem mais barato que o Neumann, mas bem mais, sei lá, um quarto, um quinto do preço. E é tão bom quanto até melhor. Pra mim foi até melhor. Tanto que depois eu comprei, né, pra mim, um desse Octava aqui. Então, você vê, você tem que saber o microfone, sabe? Não vai saindo comprando, nada. Vai tentando conhecer sobre esse mundo, porque é um mundo à parte, viu, microfone? Assim, é um mundo à parte, realmente, não é brincadeira, não. Mas olha, se você tiver bons microfones, com uma plaquinha legal, que nem eu tô mostrando, cara, é assim, você vai conseguir gravar coisas muito legais, eu te garanto, sério. Você vai conseguir gravar coisas da hora mesmo na sua casa, no seu quarto. Meu, uma puta demo, sabe? Você fazer um CDzão demo animal, tudo no seu quarto, sério mesmo. Então vamos falar sobre as últimas coisas aqui, que são os monitores e um tratamento acústico também. Vamos falar um pouco sobre isso. Então o que são os monitores? Monitores, eles são essas caixas de estúdio. Eu vou mostrar para vocês também as minhas aqui. Ó, essa caixa aqui de estúdio, né? Essa caixa se chama KRK. Ela é uma boa caixa também, meu, demorei anos para comprar ela. Aí normalmente a gente tem dois, né? Você pega um aqui, né? Legal? Então esses são os monitores. Mas os monitores de estúdio é quando você estiver bem mais avançado, que você já entender bem sobre equalização, sobre mixagem, você fizer meio que um estúdiozinho na sua casa, souber um pouco já sobre acústica. Porque assim, o bom deles é que eles são muito fiéis, assim, é animal. O som dessas caixas é realmente animal. Eu queria que você conseguisse ouvir, assim. Quando você ouve uma música, você ouve todos os detalhes e é aberto. Uma coisa que é melhor do que o fone é isso, ele tá no ambiente. Então você tá ouvindo a música real, do jeito mesmo dela, mesmo que vai ouvir. Não no fone fechadinho, tudo perfeitinho, assim. E aí que você vai conseguir equalizar coisas realmente muito legais, entendeu? Aí é um nível que vai ficar mais pro ainda, né? Tipo, estúdios usam caixas desse tipo. Então, né, só faltaria um baita de um tratamento acústico tal para ser um estúdio, né? Mas isso é bem mais caro. Por exemplo, caixas assim custam mais ou menos 4, 5 mil reais. Não é uma coisa tão barata, o par, né, delas. E também eu digo a mesma coisa. Não vai comprar uma caixa mó podre, um monitor nada a ver, só porque você quer comprar um monitor. Compra um legal. Por exemplo, as marcas legais é Yamaha, essa KRK é muito legal. Tem também a Genelec, que já é bem mais cara, mas é animal. A Meyer Sounds. Então, assim, tem monitores, por exemplo, o Meyer Sounds custa tipo 50 mil reais pra mais, assim, sabe? Um monitor, né? Não é nem o par. Então tem coisas absurdas aí no mercado também, né? Então o monitor é quando você já for avançado, entendeu? Beleza? E agora vamos falar um pouquinho sobre tratamento acústico. Então o que são, né? Tratamentos acústicos. É você colocar uma coisinha aqui, outra ali. Não é você bombar o seu quarto, entendeu? A ideia não é você pegar um monte de espuma e bombar. Você viu que atrás do meu monitor tem umas espumas, né? Pretas, assim. Mas, meu, é muita pouca coisa que eu coloco aqui. Você não pode bombar o negócio, senão o quarto, você vai matar ele. É isso que a gente fala, você mata seu estúdio. Seu estúdio fica uma coisa totalmente seca, assim, ó, que você não ouve nada. Então, se você não quiser isso, não faça isso. Só se você tiver certeza disso. Putz, eu quero fazer um estúdio que fique morto mesmo, assim, uma coisa que não tenha som de nada, assim. Então é legal ter umas reverberações para a sala ficar viva. E aí já é também um pouco mais complexo, entendeu? Não é uma coisa tão simples. Eu tive a oportunidade de trabalhar nos maiores estúdios do Brasil aí hoje em dia, que toca Hermeto Pascoal, todos os grandes nomes aí da música brasileira. E eu tive a oportunidade de trabalhar na época que estava construindo um novo estúdio. E a gente construiu mesmo esse estúdio, fazendo as contas e construindo. Mas você viu que dá para fazer, então, o melhor estúdio do Brasil praticamente com coisas feitas em casa, assim. A gente cortava com maquita, as madeiras e tal, e a gente punha, tipo, coisas de feltro, coisas assim, né? Então isso que é legal de ver também. Você consegue uma boa qualidade, né? Um estúdio pro total, com coisas feitas em casa, que é essas coisas de acústica que eu tô falando. Só que você tem que manjar como pôr, aonde pôr, o que pôr, né? Então tem que saber tudo isso. Mas se você pensar isso, que a ideia não é matar todo o som, já vai ajudar bem. Então você faz o quê? Você procura lugares que estão tendo reverberação. Você procura lugar que, meu, putz, eu tô ouvindo que fica um pouco sobrando. Dá pra ouvir assim, sabe, galera? Tô ouvindo que tá sobrando um agudo lá no canto. Normalmente são os cantos, viu? Então no canto que vai sobrar frequências, né? Você pode fazer coisas assim, tipo quadros que fiquem nos cantos, né? Pra a frequência não se instalar assim no canto. Então, esse tratamento acústico todo, em geral, na verdade, ele vai ser usado como? Ele vai ser usado como uma coisa que vai prevenir, né? Não ter as frequências. Então, se tem muita nota sobrando, ele vai sugar, não é que ele vai acabar, né? Em vez de ter reflexões, ele não vai refletir. Essa que é a ideia, ele não vai refletir as frequências, entendeu? Aí eu vou dar algumas dicas, então, anota aí, ó.
Então, superfícies lisas refletem som, muito mais do que superfícies não lisas. Cantos e fundos retêm, então, som e fundos retêm grave, né? Então, ondas graves. Carpetes normalmente são bons. Carpete é legal você ter no chão porque ele não reflete, né? Fica uma superfície lisa a menos. Tente ouvir, então, de esses acúmulos de frequências, as reverberações, as ressonâncias. E aí você coloca lá alguma coisa, uma espuma de leve, alguma coisinha assim. Espumas maiores absorvem frequências maiores. Por exemplo, para absorver grave, você precisa de um sofá. Para absorver minha voz aqui, eu preciso de uma espuma fininha. Essa que é a ideia, tem tudo a ver com a acústica, com o tamanho das frequências e tal. E construir estruturas, como eu disse para você, quadradas, como se fossem quadros com lã de rocha, lã de vidro dentro. Então, quanto mais largo, quanto maior for, frequências maiores vai pegar. Agora, para acabar, e não menos importante, cabos bons. Sério, eu falei tudo isso, mas se você não tiver bons cabos, então são cabos que vai transmitir o som bom, sem ruído. Então, se você tiver todo esse aparato que eu falei, um cabo que é um lixo, que é uma merda, não vai adiantar em nada. Vai chegar tudo que você gravou no microfone, no violão, vai chegar tudo zoado pro computador. Então não gasta tudo no bom e cabos que não sejam tão bons. Cabos bons, por exemplo, tem o Mogami, que é muito legal. Tem conectores da Neutrik, que é muito legal. Até o Planet Waves também é legal. Então procure cabos que realmente não são tão baratos. O metro é 100, 150 reais. Mas são animais, entendeu? Eles não vão ter ruído nenhum, seu sistema vai ficar perfeito. Bom, esse vídeo foi longo, foi denso, mas eu espero que eu tenha te ajudado e que agora você consiga montar seu home studio com muito mais clareza e não saia gastando dinheiro aí à toa. E a gente se vê na próxima. Valeu!